bem-vindos a mais um Terapiando com Equilíbrio. Estamos iniciando a live hoje de um assunto muito importante, assim como os outros, né? Nosso convidado já chegou, né? Vamos iniciar aqui, aguardando a conexão. Vamos ver como fica. Boa noite, Robson. Tudo bom? Boa noite, tudo bem, Naila? Tudo jóia. O pessoal vai começar a entrar daqui a pouco, porque como o Instagram demora um pouquinho aí para liberar, né? Aí a gente já vai batendo um papo aqui. E agora eu não Beleza. consigo... consegui fixar. Pronto. Comentário fixado, né? Então, Uhum. bem-vindo, Robson, ao nosso canal aqui da Equilibrium, né? Vamos Obrigado. falar a respeito de um assunto provavelmente polêmico, né? Dentro desse ponto que nós estamos trazendo, que a gente definiu com o nome de Umbanda, mitos e verdades, né? Então, antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco a respeito de você ou da sua carreira também, para que o pessoal conheça, né, a sua área de atuação, para ficar mais fácil também para identificar aí. Bem, meu nome é Robson, eu sou de Porto Velho, Rondônia, sou médico, sou psiquiatra, sou gestalt terapeuta, faço também, sou constelador e da parte de terapias holísticas eu sou mestre Sui 3B, que é o mestre que pode fazer outros mestres, né? Tenho algumas formações, como Kundalini, fitoterápico, agora, recentemente, a mesa xamânica. Da mesa xamânica tivemos várias formações dentro da mesa xamânica. Me considero um pouco bruxo, que gosto muito da Wicca, uma afinidade muito grande pela Wicca. E sou sacerdote de Umbanda. Sou um sacerdote meio neófito, porque me tornei sacerdote há cerca de um ano. Hoje nós temos a nossa aldeia, a aldeia real, é uma aldeia pequena ainda. Recentemente a gente ganhou um terreno, a gente está em construção ainda da nossa aldeia. E é isso, eu acho. Não sei mais falar. Então, vimos que o Dr. Robson, inclusive, tem diversas terapias alternativas além da formação em psiquiatria, né? Que eu creio que seja muito importante, inclusive, antes de dar continuidade ao assunto, boa noite ao pessoal que já está aí na live, né? Tá entrando, a Carla já está aí, Francisco, Fabrícia, né? Então, pessoal, por gentileza, cliquem lá no coraçãozinho, senta o dedo aí no coraçãozinho para a gente alcançar um maior número de visualizações, na verdade, né? Então, como o Robinson já falou, né? Ele é psiquiatra, então ele tem diversas outras terapias agregadas aí. Ou se eu estiver equivocado, você me fala, tá bem, Robson? Mas a questão da psiquiatria, junto a essas outras terapias, você acha que isso é viável, é interessante agregar essas terapias junto à psiquiatria em algum ponto em específico? Então, Naila, eu vejo que a psiquiatria, por ela ser uma área muito técnica, a gente trabalha dentro dessa proposta. Mas eu tenho feito o agregamento das outras terapias que eu tenho através da Gestalt terapia. A Gestalt, por ser uma psicoterapia que do aqui e agora, ela nos permite vários ensaios, que a gente chama de ensaios terapêuticos. E dentro desses ensaios terapêuticos, a gente consegue agregar as nossas formações holísticas, que são muito importantes.
Então, eu tenho conseguido fazer esse trabalho. Recentemente, eu estou terminando um curso de hipnoterapia também. Então, a gente vai unindo tudo. Hipnose, terapia holística, o reiki, agora a força da Terra, que é uma mesa Mesa radiônica. radiônica, né? Então, tudo isso a gente vai agregando para aprender a gente trabalhar isso daí. Alguém me perguntou sobre técnica alemã. A constelação familiar ela foi criada por um alemão, Francisco, realmente, o Bert Hellinger. E a constelação familiar, ela nos lembra muito as ordens da ajuda, as ordens do amor, as ordens sistêmicas, que a gente trabalha isso também nas nossas terapias. E a Umbanda, ela, para mim, como religião, ela vem me trazer a paz, o equilíbrio e essas energias que a gente sabe que vêm do astral superior. Isso tudo nos ajuda no nosso trabalho, sim. Respondendo a sua pergunta, eu vejo isso muito importante. Mas é claro, como psiquiatra, eu não ofereço isso para o cliente de cara, senão ele vai até perder um pouco, às vezes, o preconceito, né? Pode fazer com que ele entenda a situação de forma equivocada. Mas quando ele se torna meu cliente como terapeuta, aí sim, aí eu ofereço todas as formações que a gente já tem. Então, no caso, vamos supor, por exemplo, a sua formação atual, né, dentro da medicina é a psiquiatria. Então, a Exato. partir do momento que vou me colocar como cliente, eu como cliente chego até você em busca do auxílio, né? De primeiro momento, como você disse, em geral a gente tem aquele preconceito, né? Bom, vou ao psiquiatra, vamos ver o que ele vai me orientar a fazer ou a medicação que ele vai me orientar. Até então, ok, foi uma consulta, né? Aí faz todo um acompanhamento. Dentro desse acompanhamento, dependendo da abertura que ele dá para você, aí sim é que você vai orientá-lo em relação às demais terapias que você tem, né? Exatamente. Então acho que ficou bem claro para todo mundo, né? E A, a, aí, de acordo com o que ele busca da nossa ajuda, né? Eu estou disponível para oferecer para ele esse ajuda. Eu tenho acrescentado também os búzios, né? Quando eu abro a mesa xamânica, antes de abrir a mesa, eu, eu abro também os búzios e aí é o meu contato que eu faço com a Umbanda, né? Porque os meus búzios, quem responde por eles é o Exu Tranca-Rua das Almas. Então, é algo que eu acrescentei à mesa xamânica Força da Terra. e aí, no caso, Robinson, o fato de você, por exemplo, incluir os búzios com o tranca-ruas respondendo, seria mais para uma questão pessoal sua, né? Para que você possa auxiliar da melhor forma, ou é para também auxiliar a pessoa antes de iniciar o tratamento dele? Então, eu faço isso com dupla finalidade. Tá. Para proteger como sacerdote de Umbanda, porque a energia que vem do outro a gente não sabe se é uma energia boa, se é uma energia doente, se é uma energia que precisa ser tratada. A gente não sabe nem qual é a verdadeira intenção do cliente, né, quando ele busca esse atendimento. E eu também abro para ele, cliente, ele receber alguma orientação do Tranca-Rua das Almas, através dos búzios. É claro que as perguntas vêm do cliente, não vêm de mim. E aí eu permito que ele faça algumas perguntas, e aí eu já inicio a abertura da mesa xamânica, que foi algo que eu aprendi recentemente com a mestra Carla, que está aqui conosco. Maravilhosa. Então, eu poderia
deixa eu pensar um pouquinho antes de falar, porque pode ser que eu formule errado. Então, para evitar, então, por exemplo, o que, o que eu penso, tá? E aí, não sei o pessoal que está na live aí, se quiser comentar também, fiquem à vontade, tá bem? Para que a gente possa ir esclarecendo alguns pontos bem específicos. Mas eu, até onde eu entendo, né? Dentro da medicina, atualmente, a gente sabe que existem diversos médicos, né? No geral, que atualmente são espiritualistas. Ou Exatamente. tem algum segmento na Umbanda, ou tem segmento no kardecismo, ou tem segmento no candomblé. E aí eu vejo isso como um leque que se abre de uma forma muito grande, porque em tempos remotos a gente sabe que era uma grande dificuldade para que os médicos pudessem compreender essa questão do vibracional, do energético que a pessoa possui, né? E Exatamente. aí, hoje, nós podemos considerar esse fato, né? Que o médico está me indicando só o tratamento médico. A gente sabe que em alguns casos, sim, porque a pessoa é descrente. Mas em outros diversos, a gente também sabe que existe a orientação do plano espiritual para com eles, para que seja feito da melhor forma. Então, eu vejo isso hoje como verdade, não mais um mito, né? Então, não é mais um mito. O plano espiritual está auxiliando. A maioria deles agora faz parte de tudo isso. Conhece a parte espiritual, aceitou trabalhar com o plano espiritual para que as coisas se desenvolvam da melhor forma, né? Eu tenho sentido muito, desde que eu trabalho com a psiquiatria, a presença dos meus guias espirituais. Então, eu trabalho muito intuído, através da intuição. Isso é uma coisa que é muito forte em mim. E eu utilizo a medicina nesse sentido. E quando o paciente me procura não somente como psiquiatra, mas ele me procura também como terapeuta, porque dentro da área da psiquiatria, existem dois tipos de psiquiatras. Os alopatas, que são médicos que só prescrevem medicamento, eles observam muito, falam pouco e prescrevem e confiam cegamente dentro da medicina no medicamento. Existe a ala dos terapeutas. A ala dos terapeutas é aquele que acredita, sim, na importância do medicamento, mas ele também acredita muito na força da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, e ele acredita muito nessa importância da terapia holística como terapia complementar a essa atividade da psiquiatria. Então, quando o paciente me procura como psicoterapeuta, dentro da abordagem que eu faço, que é a Gestalt e a constelação familiar, eu também eu acrescento para ele essas outras terapias que são da minha formação, como uma forma de complemento a todo esse conhecimento e toda essa energia. Porque eu acredito que tudo é energia nessa vida, e se a gente não trabalha a energia do nosso cliente de uma forma positiva, não vai ter medicamento, não vai ter outra atividade que vai conseguir fazer com que ele melhore. Ele vai acabar, a gente vai sendo mascarando talvez um problema que seja muito mais profundo, que vai muito além da matéria física e que vai muito além do estado mental. É o que eu penso, né, sobre essas terapias. E eu acredito muito na força de trabalhar também a energia do cliente. E aí, no Mas caso, todo cliente permite, né? Por causa do exato. conceito, infelizmente. Nós temos, tem esse porém, né? Aí vai depender também da aceitação da pessoa, quando está apta a fazer o tratamento, e ela se abre ao ponto de falar, não, eu realmente compreendo que é necessário. Então ela vai se tratar por completo, né? Tanto na questão física, porque já alcançou o estado físico dele para chegar naquele ponto, e a questão energética, que é o que vem gerando problemas até que se torne físico, em geral, né? Eu acredito que seja a maior parte da,
não somente das doenças, mas daquilo que acontece no nosso corpo, né? Muito Exato. é daquilo que vem da questão energética, porque, por exemplo, se eu estiver equivocado, Robson, por favor, me corrija, mas é muito daquilo de situações que nós vivenciamos, né? Então, nós vivenciamos alguma situação que é desconfortável para nós, e aí nós ficamos remoendo aquilo, né? Aquilo fica na cabeça remoendo porque você poderia ter resolvido no mesmo instante, às vezes respondendo a pessoa ou falando alguma outra coisa referente, e aí você guarda para você e fica remoendo, vai remoendo. E a gente sabe que a gente tem vários corpos, né? A gente tem o corpo físico, o corpo mental e o corpo espiritual. A psiquiatria trata o corpo mental e ela pensa que com isso ela vai ajudar o corpo físico. Ela ainda não descobriu, a ciência ainda não descobriu o corpo espiritual. E nós que já temos um conhecimento, a gente sabe dessa importância. Alguém perguntou aí na live sobre o preconceito sobre a Umbanda. Infelizmente, apesar da Umbanda já ter 112 anos, ser uma religião plenamente brasileira, a única religião brasileira que nós temos, nenhuma outra religião é eminentemente do Brasil, ainda há o preconceito. Ainda há as pessoas que acham e veem a Umbanda com olhos de uma religião de baixo nível sociocultural. E ela é exatamente o contrário. Ela é uma religião extremamente cultural, de um elevado índice, porque ela uniu duas grandes religiões, que é as religiões de matriz africana, que é o candomblé, associado à religião de matriz europeia, que é o catolicismo. E ela trouxe toda essa formação dessas duas religiões, mais o xamanismo brasileiro, que eu acho que é algo tão nosso, né? O nosso xamanismo brasileiro, através dos tupi-guaranis, e cria uma religião plenamente brasileira. E uma religião bonita, uma religião de luz, que foi sacramentada através do caboclo das sete cruzilhadas, e mostrando ao kardecismo, ao espiritismo, que é possível a gente fazer e amar o próximo de forma simples, de forma plena, de forma transparente. Então é uma religião muito linda, de poucos rituais, mas de uma profundidade, uma beleza espiritual imensa. Eu sou, como sacerdote de Umbanda, eu já passei por várias religiões, eu já conheci várias religiões, tanto orientais quanto ocidentais, e eu posso dizer, eu sou apaixonado pela Umbanda. Eu colocaria da seguinte forma. Gosto muito da Umbanda, inclusive, né? Frequentei bastante tempo também. Meus familiares, por parte de pai, também já frequentavam. Mas eu acho que tem aquele detalhezinho que nem no kardecismo. Quando começa, sempre existe aquela dificuldade para que as pessoas compreendam. E aquilo que é novo sempre gera desconforto. E aí por isso que tem todo esse fuá, né, que eles fazem a respeito da religião, porque como é que faz, como é que não faz, o que que deixa de fazer, o que que é, o que que não é. Até mesmo eu ouvi um comentário sobre, agora não me recordo exatamente onde, que em um centro kardecista levantaram essa questão, né, de outros espíritos se apresentarem, por exemplo, dentro de um templo de Umbanda ou num terreiro de Umbanda. E aí o mentor que estava dirigindo falou assim para a pessoa: nós aqui nós nos nomeamos da seguinte forma porque é a forma que vocês aceitam aqui dentro do kardecismo. Assim como nós também podemos estar no terreiro de Umbanda e nos nomeamos de forma diferente para apresentar o mesmo ideal, porém com nomenclatura diferente. Então, eu acho que é muito da crença daqueles que às vezes não têm a consciência ainda de aceitar a diferença, né? De falar, não, mas aquilo lá não tem nada a ver com o espiritismo. Se não tem nada a ver, por que são espíritos?
né? Pois Não, é. não faria sentido. O médium e a entidade, eles trabalham, né, Nailen, como qualquer religião espiritualista, por afinidade. Eu acho que até o Francisco falou isso daí, eu concordo plenamente. Nós somos um rádio e a gente sintoniza onde a gente quiser. A gente pode sintonizar qualquer faixa, desde as faixas da treva mais profunda à faixa da luz mais intensa. Mas quem decide qual faixa nós vamos sintonizar é o médium, somos nós. É o nosso livre-arbítrio, é a nossa capacidade. E aí a Umbanda tem essa diversidade. Tem pessoas que usam a Umbanda como tem isso em todas as religiões, o evangelismo, o catolicismo, o próprio espiritismo kardecista, usa a religião para fins próprios, para fins materiais, para conquista de coisas físicas. E usa, claro, das energias negativas, das energias das trevas. Isso é um grande problema, é isso que faz criar um preconceito contra uma religião que é pura luz, pura caridade, puro amor. Como existem Exato. templos e terreiros e barracões que usam, que atuam através da Umbanda de uma maneira diferenciada, de uma maneira voltada para a caridade, para o amor e para a luz. E nesses locais, você vê caboclos, índios, preto velhos, exus. A gente vê vários seres de luz trabalhando em prol dessa caridade e desse amor. É. Lamentavelmente, algumas pessoas não creem nisso. Lamentavelmente, algumas pessoas não buscam a Umbanda como uma religião de fé, de luz, e acham que tudo isso é algo que é uma religião que não tem muito fundamento. E são pessoas extremamente leigas, porque a Umbanda é uma religião extremamente cheia de fundamentos, e os fundamentos dela, o principal é o amor. Exato. Não fugindo do assunto, Robson, o Francisco fez um comentário aqui. Os seus pacientes, por exemplo, como eles reagem ao ouvir algum conselho espiritual quando ele é apresentado, por exemplo? Eu nunca faço diretamente, Francisco. Eu sempre faço de forma indireta. Por isso que eu uso a psicoterapia. Eu nunca sou direto. Eu nunca falo, olha, o caboclo, o meu xamã, o caboclo, ou sei lá, o que tá falando isso? Eu não falo nada. Mas eu faço sim, eu declaro o conselho, eu ajudo aqueles que eu puder ajudar, sim, eu fico muito intuído, né? Agora, eu abri na minha agenda o que eu chamo de terapia holística, né? Um agendamento para terapia holística somente. Aí nesse não, aí eu tenho toda a liberdade de como eu estou dentro de uma terapia holística, de apresentar e mostrar os meus conhecimentos holísticos dentro do que eu tenho. E aí sim, aí eu sou direto. Mas na psicoterapia, na psiquiatria, todos os conselhos que eu sinto que eu devo falar para o cliente, eu falo, mas sempre de uma forma indireta. E aí, um outro questionamento que veio da Joelma. Ela disse assim, em relação à depressão e alguns transtornos psicológicos, como o transtorno de personalidade, O que, borderline. aliás, isso está diretamente relacionado a um desequilíbrio espiritual? Então, na minha concepção, todos os transtornos mentais ele tem um componente espiritual muito intenso. E esse componente espiritual é talvez o que faz a manutenção desse transtorno mental. Só que o transtorno mental ele atinge a matéria também, ele atinge o físico. Então a gente tem que avaliar isso de forma ampla. Eu vejo que isso tem também a ver com o karma desse indivíduo. Ele traz um karma pesado. E, obviamente, que se ele tem um karma, ele também tem amigos e inimigos espirituais que fazem com que esse karma possa ter uma piora, uma melhora. E aí entra a terapia. Quanto mais abrangente e completa que ela for, melhor será para alívio dessa dor espiritual e mental e física desse paciente. Então, quando eu dou o remédio, eu estou
bloqueando a mediunidade desse paciente. Então, eu estou afastando ele desse mental em desequilíbrio que vai fazer contato com essas entidades espirituais negativas. Quando eu entro com a psicoterapia, eu tento tratar o emocional dele. Então, eu já vou tratar não só já o mental e o físico, mas também já estou começando a iniciar o tratamento espiritual, indiretamente. Porque eu passo a esse indivíduo para que ele comece a refletir sobre suas ações, sobre suas atitudes, sobre seus próprios pensamentos, e ele começa a curar a sua dor interior, a sua dor emocional. Se ele me dá abertura para também falar de terapias holísticas, aí eminentemente a gente vai falar e tratar a parte espiritual desse paciente. Então depende muito do nível de que a gente consiga de que ele entenda o que está acontecendo com ele e que nível que a gente tem para poder ajudá-lo. Quando é uma doença do pensamento, que são as psicoses, aí, infelizmente, eu não tenho muito caminho para tratar a parte eu não tenho como conversar com esse paciente, porque ele está muito no mundo da fantasia, no mundo talvez envolvido, né, por toda essa situação espiritual, e aí eu tenho que bloquear ele. A única forma de ajudar é bloquear a parte espiritual dele completamente através de medicação, e eu afasto ele da fantasia e trago ele para o mundo real, o mundo material. É aí que tem aquela viradinha de chave, né? Que a gente fala. Exatamente. Virar a chave, senão ele não Exatamente. funciona. Porque se eu manter a chave aberta, ele não tem capacidade para suportar essa carga de energia que vem de forma negativa. Alguém perguntou sobre a síndrome do pânico, né? Se ela Antes, tem, antes só de você chegar ela tem lá. uma parte envolvida com o espiritual. Olha, não é bem. As crises de pânico são crises que a gente chama de. Devido ao sistema nervoso, simpático e parasimpático. O que é esse sistema nervoso? É o sistema nervoso que nós não controlamos. É um sistema nervoso que trabalha de forma autônoma, ou seja, ele controla os nossos batimentos cardíacos, ele controla a nossa respiração, ele controla a nossa digestão, ele controla aqueles movimentos do nosso corpo que nós não temos controle mental e nós não programamos. Eles são naturais do nosso organismo. Então, assim, o que acontece na síndrome do pânico? Esse sistema ele está inflamado, ele está excitado, ele está alterado por algum fator mental. E aí, por esse fator mental, acontece o transtorno de ansiedade do tipo pânico. E sim, aí o que está problema aí é o mental. E aí nós temos que pensar que nesse mental pode haver também um componente espiritual, com certeza. Então aí a gente trata o mental, a gente vai tratar o físico, esse sistema nervoso que está inflamado ou excitado demais, ele vai se acalmar, o mental vai se acalmar e o espiritual vai ser tratado. E aí sim eu posso considerar que a síndrome do pânico tem um componente espiritual. Mas eu Então, espero fugindo que do eu assunto. tenha feito entender. São fatores físicos que estão acontecendo com esse paciente. Ficou claro, pessoal? Lê, depois é melhor falar com ele no privado, tá? Porque senão estende muito, assim, vai acabar caindo muito fora do assunto que a gente está abordando aqui, tá bom? Acredito que o doutor consiga atender você aí no privado, te explicar um pouco melhor a respeito, só para a gente não fugir muito, tá bem? O que ocorreu? A Fabrícia, um pouco mais acima, ela perguntou assim, ó, o pessoal costuma confundir muito a questão da Umbanda com uma seita, né, ritualística que só mata animal. Que, inclusive, não são todos os templos de Umbanda que fazem sacrifício, porque aqueles que fazem são aqueles que são mais puxados para O candomblé. o sincretismo, até mesmo que vem da África, que é muito Exatamente. ligado à linha do candomblé. Então, Uhum. não é a religião que nós temos no Brasil, que foi feita Não. aqui no Brasil. Então, Eu tem fui esse ponto. formado no Rio de Janeiro. Na minha formação,
não existe corte de animal. Então, nós não fazemos corte de maneira nenhuma. Nós trabalhamos com a natureza, com vegetais. Tanto é que quando eu preciso do sangue, eu uso o urucum. O urucum é o meu sangue vegetal. E ele serve para mim, para os meus trabalhos espirituais, com a mesma galardia, com o seu mesmo padrão espiritual que se eu usasse o sangue animal. Eu prefiro, porque a energia vegetal é uma energia mais suave, é uma energia mais de fácil manipulação, é uma energia mais leve. Eu não gosto da energia animal porque é uma energia densa, é uma energia muito forte. E eu não sou do candomblé, eu não conheço muito, eu não sou versado aos rituais do candomblé. Respeito muito. Até minha mãe de santo, ela é meio candomblé, meio umbanda. Mas o meu pai de santo no Rio, ele é 100% umbanda. E eu sigo essa linha. Né? O povo chama da Umbanda branca, mas eu não digo que nem existe Umbanda de cor nenhuma. Existe Umbanda verde, amarela. Elas, O elas não pessoal existem. chama mesmo. O que importa é que ela seja uma religião voltada para o bem. Eu acho que é isso que é o mais importante. E aí, só para não perder o fio da meada, é que nem o Robson falou, não existe essa de cores, né? Mas a questão toda do ritual com animais, quando eles faziam isso dentro da África, conforme eu fiz as leituras, fiz os estudos, né? Porque eu também acabo estudando a respeito de tudo isso. Todo aquele trâmite que eles fazem, toda aquela parte ritualística, o que acontece? Quando eles fazem o sacrifício do animal, eles não oferecem aquilo para o santo. Eles fazem um ritual normalmente, ok? Para ficar claro. A questão do sacrifício animal era para que todos aqueles que estavam dentro do ritual fossem se alimentar daquilo que estava dentro do ritual. Então, todo animal que era morto, ou todo vegetal, tudo que era incluso lá em questão de comida, a maior parte deles utiliza do quê? Para se alimentar. Porque eles trabalham muito a questão energética. E aí os médios se desgastam demais. E aí sim eles se alimentavam daquilo que já estava lá. Então por isso que havia, inclusive, também a morte do animal. Mas não tem nada a ver, né? A questão da... Eles falam de magia negra, porque tem muitos que fazem utilizando o sangue Não, não, animal. eu não vejo por esse lado também não. Mas é claro que com o tempo, né, com os milênios, desde que da formação básica do candomblé até os dias atuais, isso foi se deturpando, isso foi se alterando. E aí o que aconteceu? Hoje, as pessoas usam mesmo do corte animal para essa energia densa, para usar dessa energia densa. Tanto os espíritos que estão envolvidos com aquele ritual, quanto os humanos também, para tentarem absorver dessa energia algo que eles queiram para si mesmo. Provavelmente algo muito mais voltado a questões materiais, a questões físicas. E isso foi se deturpando ao longo do tempo, diferente do que você acabou de falar, que eu concordo plenamente, que era assim no princípio, talvez seja assim ainda em alguns barracões que utilizam o corte do animal, e eu entendo que dentro do preceito do candomblé isso é algo que acontece, é algo factível, mas se eu voltar isso para a Umbanda ela não nasceu através dessa, apesar dela ter a matriz africana do candomblé, ela não foi baseada nesse tipo de sacrifício para que a energia possa fluir. Ela utiliza, assim, a natureza, a água, os quatro elementos. E é isso que faz da Umbanda uma religião que nos aproxima muito da Wicca, se você for pensar. Com nomes diferentes, né? Os sete tronos de Deus, os orixás. A Wicca fala de outros deuses, mas ela utiliza a mesma base, que é os elementos e os elementais. E isso faz, acho que, uma aproximação muito legal entre a Umbanda pura, né, e a Wicca. Eu acho que tem aquele vínculo, né? Que acaba E, sendo gerado porque é que nem aquele próprio mentor espiritual disse, que eu falei há pouco atrás,
que ele vai se manifestar independente do lugar que seja. Ele vai se manifestar da forma que é necessário para que se compreenda, né? Então a gente não foge muito disso. Então, acho que eu para mim, levo isso, né, como um ponto bem fixo na minha mente, até porque, assim, se tudo é energia, nada impede que ele mesmo, né, se materialize ou faça qualquer outro trabalho que seja necessário dentro de qualquer linha. Exatamente. Então ele se nomeia da forma que é necessário e vai trabalhar da mesma forma. Exatamente. Eu vejo que ao longo dos milênios, as religiões humanas elas foram mudando de nome, elas foram mudando de estrutura. Primeiro, elas estavam baseadas nos elementos, nas forças da natureza. Depois, a necessidade do homem de plantar e colher, de caçar, para poder ter a sua subsistência, até que ela evolui e chega aonde nós estamos hoje. Mas o que importa para nós mesmo é que o amor, que é o sentimento maior e mais profundo, ele possa realmente ser a unificação de tudo isso. Eu acredito que um dia a humanidade chegará a um ponto onde não existirão mais nomenclaturas, onde todos poderão cultuar o mesmo Deus ou a mesma deusa, a mesma estrutura emocional e espiritual, falando uma única língua, sem diferenças, sem preconceitos, sem castas. E isso é o que eu penso que pode um dia a humanidade evoluir. Aí a Cristina perguntou assim: podemos dizer que a Umbanda nasceu por um preconceito do kardecismo na época? Não, eu não considero isso. Apesar que tem uma história, né? Ela tem um pouco de razão no sentido Sim. de que ela veio, o Caboclo Sete Encruzilhadas, ele incorporou numa mesa branca, né? Ele incorporou, o Zélio ele incorporou dentro de um centro kardecista. E dentro desse centro kardecista ele incorporou o índio Sete Encruzilhadas. E o Sete Encruzilhadas foi visto de uma forma muito negativa pelo centro local lá onde ele incorporou. Porque parecia que ele é um índio, então o índio não tem conhecimento, o índio é um ser culturalmente mais inferior, então houve um pré-conceito. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que sim, o Sete Encruzilhada ele veio, mostrou que existia, ele mostrou o seu conhecimento, a sua formação, porque ele era a reencarnação de um espírito europeu, também extremamente inteligente. E aí sim, o Zélio viu que ali não haveria, o próprio Sete Encruzilhada viu que não haveria espaço para que índios, preto velhos, espíritos que tiveram encarnações nessa formação, mas que são espíritos antiguíssimos, inteligentíssimos, de uma elevada cultura, de uma elevada formação espiritual, eles não teriam espaço para trabalhar. Então era melhor o quê? Construir terreiros, construir barracões onde a população mais carente, socioculturalmente, que não tinha capacidade de ir para uma escola, uma faculdade, mas que precisava de ajuda também, precisava de apoio. E aí sim, houve a abertura para que a Umbanda pudesse ser essa religião simples, para pessoas humildes, para pessoas que buscam apenas o amor e a caridade. Mas realmente eu acho que foi muito mais culpa do centro onde o Zélio incorporou do que do kardecismo. Porque tem locais no kardecismo de pessoas extremamente boas, humildes, que recebem, na mesa vem o preto velho, vem o índio, e não existe preconceito nenhum. Não há preconceito nenhum. Então eu acho que é o local que o Zélio escolheu lá que foi errado. Mas não é Provável. culpa do kardecismo. Eu acho que culpar o kardecismo disso seria uma maldade. Porque, inclusive, a gente pode até dizer dessa forma, porque dentro do Espiritismo, o ensinamento é que há espaço para todos, inclusive, né? E todos estão em evolução. Então, aí foi a questão do julgamento do ser humano que está dentro do local, né? Exatamente. Provavelmente. Foi o julgamento daquele grupo lá que, infelizmente, se achou o orgulho muito maior do que o amor.
Isso acontece em todas as religiões, o kardecismo não fugiria disso. Pessoas que pensam muito mais no orgulho e na vaidade do que no seu trabalho de médium e no seu trabalho de caridade. Então temos esse ponto aí. E uma pergunta que eu gostaria de fazer. Dentro de toda essa sua jornada, Robinson, eu lembro que você comentou comigo que você começou os seus estudos, né, em relação à parte espiritual já muito cedo, né? Sim. E, assim, o que te motivou a continuar esses estudos, por exemplo, para que você trouxesse tudo isso até o atual momento? Então, Naila, a minha história é assim, né? Eu era um adolescente meio estranho, né? Não compartilhava muito com outros adolescentes, sempre muito solitário, muito sozinho. E aí comecei a ter muitos pesadelos, né? Segundo a minha mãe, eram pesadelos horríveis. Eu acordava sempre assustado, chorando, todo suado. E eles sempre acabavam sempre igual, o pesadelo. Eu sempre acabava num lugar escuro, fechado, onde faltava o ar e onde eu não tinha lugar para ficar. E aí eu tinha na minha família duas vertentes. Uma vertente kardecista do meu tio e uma vertente umbandista da minha tia. E aí minha mãe, que não entendia de nada dessa coisa, ela falou com os meus tios, falou, e aí, eu faço o que com esse menino? Eu levo no psiquiatra, ele é doido, né? O que eu faço? O menino todo dia tem esse problema. E aí o meu tio, minha tia, um olhou para a cara do outro e falou assim, olha, ele tem mediunidade, eu acho que ele tem os dois, dos dois lados. E aí a minha tia falou, mas ele é muito pequeno para Umbanda, eu prefiro que você, que era o meu tio, né, que você cuide dele no kardecismo. E aí eu começo os meus estudos e a minha formação dentro do kardecismo por 16 anos. Sigo, faço os estudos e tudo mais. Só que aí, aos 18 anos, eu sou atraído, e essa é a palavra, eu sou atraído pelo atabaque de um terreiro de Umbanda que era perto da minha casa. Aquele som parecia o som do canto da sereia. Era muito forte a minha atração por aquele som. E eu fui. Rapaz, no dia que eu botei o pé, que começou a agir, eu incorporei. E eu incorporei mesmo, já não sei nem o que eu incorporei na época, mas eu já incorporei. E aí foi, e o pai santo do local ficou assustadíssimo, porque eu era um menino de 18 anos, e ele trabalhava 7 linhas na noite, e eu incorporei as 7 linhas. E aí começa todo o meu estudo, toda a minha formação lá na minha cidade onde eu morava, em Taubaté, para eu tentar organizar essa mediunidade que estava assim, extremamente aflorada. E ele me ajudou muito, esse pai de santo, hoje ele já é falecido. Ele me orientou muito, eu era um menino no meio dos velhos, e foi aí a minha trajetória. Isso tudo vem fazendo com que eu começasse a me interessar pelo ocultismo, pela questão da energia, e eu vim trabalhando isso ao longo de toda a minha vida. No Rio de Janeiro, eu estava na faculdade, foi quando meus irmãos de criação, não é irmão físico, né, não é irmão biológico, mas é de criação, eles viram esse problema que estava me atrapalhando meus estudos, e eles falaram para mim, você tem que fechar essa sua coroa continua aberta e você tem que fechar. E trabalhar suas entidades mais presentes, porque elas têm um objetivo de trabalhar para o bem, para a caridade, e você não vai só trabalhar como médico, mas você vai trabalhar como médium também. E foi aí que eu solidifico a Umbanda na minha vida. Muito bom. Cristina fez o comentário da seguinte forma. Quando ela iniciou a questão da mediunidade dela, ela já sabia, inclusive, né? Aí quando ela foi pela primeira vez num terreiro de Umbanda, a primeira entidade a se apresentar foi a cigana dela. Aí ela pergunta assim, isso não tem uma ordem, né? Uma questão de, Não, por exemplo, não tem. a gente Quem tem vem algumas primeiro, orientações, não tem essa ordem. Eu, na porque aí... quem veio foi o chefe da coroa, né? O que domina a minha mediunidade por completo, que é o Pena Vermelha. Ele veio primeiro. Depois dele, mas lá no centro desse, em Taubaté, eu tive os 7. Todos vieram,
cantava para um, vinha ele. Cantava para outra linha, vinha outra. Então, assim, vieram todos de uma vez. E o pessoal ficou assustadíssimo comigo, porque como um menino tão novo tinha... E as entidades vinham de forma muito brilhante, porque elas falavam, elas definiam quem elas eram, elas não tinham pudores de dar nome, nada. Então foi uma coisa assim muito, muito forte, muito abrupta. Então, no caso, teve uma afinidade já praticamente bem fina, né? A Sim, afinidade já com eles já estava praticamente com o caminho todo andado. Acho que talvez pelos seus estudos anteriores, né? Que você sim, vem estudando e você já vem ciente daquilo. bem sólida. Eu já tinha feito o estudo da sistematizada doutrina, 1, 2 e 3, já era parte de juventude espírita, então eu já tinha uma atividade espiritual já bem como jovem. Cristina falando, pois é, eles vêm de carreta. Aí Bem, quando vem um, quer vir todo mundo de uma vez, assim. os todos de carreira. Parece que pegaram lá um bonde espiritual, vieram tudo num dia só. Vai tudo de uma vez só. E Aham. isso desgasta, assim, não fugindo do assunto, mas assim, a questão da incorporação a gente sabe, né? Eu não sei porque eu não sou médium de incorporação, mas a gente sabe que desgasta muito o médium, né? Energeticamente. Sim, desgaste. Há um desgaste energético muito bom. Mas tem algumas entidades que repõem essa energia do médium. Do mesmo jeito que ela leva para trabalho, para ajudar pessoas, ela também te retoma essa energia. Mas fisicamente, quando você termina um trabalho, você espiritualmente você está pleno, mas fisicamente você houve um desgaste físico, sim. E esse desgaste físico tem que ser reposto com alimentação. Por isso que a maioria dos terreiros, barracões servem ali bem para as pessoas, para os consulentes, para os médios, porque há um desgaste físico nesse trabalho. E eles são entidades que são muito, se movimentam muito, dançam, conversam. Então há um desgaste muito grande mesmo no aspecto físico. Mas o espiritual é sempre reposto. E aí, não fugindo, a Joia é uma pergunta. E hoje, com a sua experiência, quais os impactos dos seus pacientes quando você aplica o tratamento holístico Eu não e entendi, né? espiritual? Ele fala. Vamos lá, ver se melhorou aí. Os impactos que os pacientes têm quando você aplica um tratamento holístico e espiritual naqueles pacientes que já são psiquiátricos, por exemplo. Certo. Você nota algum impacto desse tratamento holístico nesses pacientes? Sim, como são poucos, né, que eu aplico a terapia holística, porque, como eu disse, eu respeito muito a questão ética profissional. Então, o paciente, ele procura um psiquiatra, eu sou o psiquiatra, mas ele procura o psicoterapeuta e psiquiatra, e eu sou o psicoterapeuta e psiquiatra. E o psicoterapeuta, sim, através da Gestalt, que é a minha formação, psicoterapia, psicoterapeuta básica, eu posso aplicar outras terapias holísticas porque ela me abre insight para isso. E eu vejo que as terapias holísticas, elas têm um resultado fantástico quando o paciente está aberto a receber essa ajuda. Depende muito da vontade no nosso cliente. Ele tem que estar aberto para querer ser ajudado. É uma das ordens que a constelação familiar me fala. Eu só posso ajudar alguém se essa pessoa me pede ajuda. Se eu, na minha bondade ou na minha vontade, eu querer ajudar alguém que não me pede ajuda, essa energia não vai rolar. Não vai ter. Ela vai chegar no cliente e vai voltar. Ela não vai ter reciprocidade. Agora, quando o paciente, sim, ele quer ser ajudado, tudo que eu fizer vai vir por acréscimo. E aí sim ele vai conseguir o apoio. Robinson, a Fatinha Reis questionou o seguinte: a maioria dos médios são conscientes? Eu vou responder por mim. Não. Mas aí. No início, eu acho que durante o começo da mediunidade, quando ela foi trabalhada até tanto na Umbanda
as outras religiões, como o kardecismo, havia um grupo grande de médiums, que eu posso dizer para você, inconscientes, que é uma mediunidade extremamente perigosa, porque o médium inconsciente ele perde um pouco do controle do seu próprio corpo e das suas ações, das suas atitudes. E aí, isso foi, eu acho que vem mudando ao longo do tempo. E hoje o que nós percebemos são médios semi-inconscientes, né? Que tem momentos que ele está presente, que ele sabe o que ele está fazendo, mas tem momentos que ele não sabe o que ele está fazendo, ele perde a consciência, sim. E aí acho que é o momento que o espírito tem maior liberdade para ser ele mesmo, e não ter o risco do animismo, que seria a interferência direta do médium na comunicação espiritual. Eu acho É, que hoje a grande maioria ou é semi-inconsciente ou é totalmente consciente. Eu acho que os totalmente inconscientes, eles são raros hoje. São médiums raros. Eu já conversei isso com a minha mãe de santo, ela também concorda comigo. Pelo menos na Umbanda. Os inconscientes plenos são médiums extremamente raros. eu acho muito difícil. Sempre tem aqueles momentos que a própria entidade até abre para que a pessoa esteja ciente de algum detalhe que é preciso falar ou confirmar a informação para aquele que ele está atendendo, né? A gente sabe que tem diversas coisas que às vezes precisa passar para a pessoa e aí ele dá essa abertura também, até mesmo para poder deixar clara a informação que é preciso passar, né? Perfeitamente. A Fabrícia colocou que era médium inconsciente de psicografia. Apagava totalmente e voltava quando já tinha um catatal escrito. A psicografia é raro, o inconsciente total, né? Porque o espírito ele não precisa do corpo todo do médium, ele precisa só da mão. Então ele é como o Chico Xavier, ele podia fazer psicografia com as duas mãos, porque um espírito pegava uma mão dele, o outro pegava a outra mão e ambos escreviam ao mesmo tempo duas laudas diferentes de assuntos totalmente diferentes. Foi uma das formas que se provou que a psicografia do Chico era algo fenomenal e era totalmente espiritual mesmo. Sim, eu Né? lembro até desse caso. O pessoal ficou até assustado, inclusive. Exatamente. Como foi uma coisa bem louca mesmo. Os cientistas não conseguiam explicar como é que o cérebro dele conseguia trabalhar duas formas diferentes com situações diferentes. Né? Inclusive escrevendo conteúdos diferentes. Exato. Conteúdos completamente diferentes. A Cristina fez o comentário. Na época que o meu sogro adoeceu, foi a época que ela mais apagava praticamente, quando os mentores dela vinham dar alguma informação. Porque assim, inclusive até os mentores falavam, ela não vai lembrar, você vai precisar falar. Porque eram informações, assim, muito diretas a ela, né? E aí, muita das vezes, eles me pediam para que eu mesmo falasse para ela. E aí, Até para dar maior lisura à comunicação espiritual, né? Para ela poder acreditar, né, no que estava acontecendo. Porque se ela fosse consciente, ela ia provavelmente achar que foi coisa da mente dela, da cabeça dela. Então, acho é, que foi até uma forma de proteção das comunicações, creio eu, né? Penso acredito que sim. a É, situação. pode acontecer também. Porque no início até ela mesma já falava. Quando ela às vezes tinha a intuição, né? Porque geralmente às vezes vem como uma forma de pensamento, ela falava, nossa, mas por que eu tô pensando isso? Tô ficando doida. Porque de imediato, quando a gente desconhece ou não tem estudo ou a informação necessária, a primeira coisa que vem na cabeça fala, nossa, mas por que que eu pensei isso a respeito dessa pessoa? Se eu nem conheço a pessoa. Então é algo bem estranho. É, E aí a gente precisa realmente estudar, entender como funciona todo esse processo, né? exato. A Joelma colocou assim, tem razão, realiza o tratamento de depressão e border já há cerca de 6 anos. Nessa quarentena eu iniciei o tratamento terapêutico holístico associado ao tratamento medicamentoso. E os resultados são ótimos, porque estou aberta a esse tipo de tratamento.
além do reiki, também tem me ajudado muito. Aí a Fabrízia, eu não aceitava. Então, me apagavam. É, seja uma estrutura dos espíritos para ela poder trabalhar, já que ela não É. aceitava a própria mediunidade. E vamos lá, deixa eu só ver. E era isso que ela pensava, né? Porque aí tá um pouco mais para baixo. Achava que eu escrevia porque estava maluca lá, tá vendo? Achando que tá doida. Olha, É, louco todos nós temos um pouco, então fica exato. tranquila, porque é maravilhoso. A Cristina fez um comentário, eu acho que é até importante a gente falar a respeito, Robson. Ela tem a mediunidade dela, né? Inclusive, só que depois que ela aprendeu a questão do reiki, que ela foi sintonizada nos níveis até o 3A, a questão da mediunidade dela é como se tivesse dado um boom. Então ele expandiu de uma forma assim, por exemplo, ela tem a mediunidade de incorporação. De repente, com essas sintonizações, ela passou a ver com maior frequência, escutar com maior frequência e não lembro o outro. Eu vejo que são a mediunidade para mim, né, é como ferramentas. Conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai crescendo espiritualmente, os espíritos e o mundo espiritual vão abrindo chaves ou vão criando espaços e ferramentas para que essa nossa mediunidade cresça e a gente tenha mais liberdade, mais capacidade de perceber essas energias que não estão além da matéria. E o reiki é uma sintonização que nos abre muito essas energias espirituais. Eu também, comigo, a minha experiência foi isso também. Depois que eu fiz o reiki, que cheguei até o nível do mestre 3B, que é o mestre que pode abrir para outros mestres, a minha mediunidade também ela teve um crescimento muito grande, principalmente no aspecto da intuição, que é uma coisa que eu nunca tive muito. Eu sempre fui lesado com intuição. E eu agora eu me sinto que a intuição tem sido algo mais forte em mim. Essa coisa de perceber a energia do outro, de chegar perto de uma pessoa e ver que ela, apesar dela estar sorrindo para você, mas ela está te emanando uma energia extremamente negativa, ou ao contrário, essa pessoa está sofrendo. Isso eu venho desenvolvendo há pouco tempo, exatamente porque eu acho que é essa coisa da maturidade, da abertura da terapia holística. Entendi. Inclusive, eu passo pelo mesmo caso atualmente, né? Depois que eu fui iniciado no reiki, inclusive, tinha dias que eu chegava do trabalho e eu falava para a Cristina, nossa, hoje eu ando de metrô, às vezes eu olho para o rosto da pessoa e eu noto que aquela pessoa não está bem. Ou que aquela pessoa está passando por alguma coisa que não está legal. Você nota na fisionomia da pessoa, né? Exatamente. Às vezes nem só de olhar, às vezes você olha para a pessoa, mas a pessoa está normal. Só que você tem a impressão de que a pessoa não está bem. Aí você fala, nossa, mas como é engraçado. Como é que, por exemplo, eu era uma pessoa que eu nunca tive essa sensibilidade, né? E aí eu notei essa diferença também, depois que eu tive a minha iniciação. Inclusive, diversos outros pontos estão se desenvolvendo, porque, em geral, a minha sensibilidade em relação a isso era muito pouco. Ou eu achava que era muito pouco e não tinha a percepção, né, na verdade. Não é porque a sensibilidade é pouco. Eu, eu, É, eu também tive experiência. E agora, com outras terapias que a gente vai acrescentando, né, no nosso currículo, isso vai se tornando mais forte. Eu senti assim, uma forte, talvez pelo esse meu lado da Umbanda, eu senti uma forte atração, uma forte energia vinda do xamanismo que a gente desenvolveu com a Carla na mesa radiônica xamânica. Isso parece que ficou mais forte, porque o meu lado xamã era o lado do pena vermelha, né? Quando ele incorporava, ele era o xamã, né? segura aí, segura. É, A gente precisa fechar para não perder a live e a gente volta. Aí a gente continua, beleza. tá? O pessoal tá aí esperando, porque senão vai perder eu perdi uma vez uma live
que me enforcaram. Então é melhor correr o risco. Gente, eu já volto já. Não saiam daí. Pronto, pessoal, de volta ao vivo. Vamos lá. Deixa o nosso convidado voltar para continuar ali a informação que ele estava passando, né? Enquanto isso, vou papeando sozinho, né? Vou tomar uma água aqui. O pessoal já está entrando de novo. Falta só o Robinson. Inclusive tinha alguém querendo entrar na live, não sei nem quem é. Pessoal doido, viu? Só tem gente maluca aqui achando que tá ficando maluco, inclusive. Boa noite, Suzy. Vamos ver assim que ele entrar aí. Olha lá, a Joelma já tá querendo entrar na live ao vivo. Vou colocar a Joelma aqui já já. Fixado. Aí tá todo mundo querendo entrar aqui na live agora. Aguardando. Tá quase lá. Boa, voltou. É isso aí, gente. Estamos de volta. Para que o Dr. Robson continue a história do Pena Vermelha que ele estava falando. Só para a gente não perder o fio da meada. Tá bem? Então, eu estava dizendo que a minha parte xamã era dele. Eu só utilizava quando incorporado. E ele fazia todo o trabalho dele como xamã, que ele é um xamã, ele é um pajé antigo. Ele não é da linha dos guerreiros, ele é da linha dos pajés mesmo. E aí ele fazia todo o trabalho, né? Ele é um índio antigo, ele é velho, ele é meio rabugento, eu acho. Eu fico rindo. Então ele é um espírito bem interessante. E eu só trabalhava nesse aspecto. Agora, quando eu fiz aqui com a Carla a mesa radiônica xamânica, eu começo a sentir a presença do xamã, mas eu estando pleno, né? Sendo eu, Robson, mas eu sinto a intuição e o xamã falando comigo de uma forma muito intensa. Foi bem legal esse aprendizado, essa formação, para desenvolver as potencialidades da minha mediunidade, mas eu sendo eu, Robson, sem precisar estar incorporado numa entidade espiritual. Olê, você mandou a pergunta, eu acabei não lendo. Se você tiver feito, manda de novo, que aí eu já leio para ver aqui com ele. Inclusive, a Letícia é minha prima, né? Ela estava achando que ela estava ficando doida quando ela foi no centro. Porque ela ia lá, no caso, né? Aí ela tinha vontade demais de rir ou ficar dançando na frente lá, né? E aí ela saía antes de terminar. E achou que tava ficando doida. Ela estava sendo irradiada por alguma entidade que queria dançar, queria rir. Aí vamos ver se ela manda ali de novo. A Joelma mandou uma outra pergunta, Robson. A questão do que você pode nos dizer? Espera aí que agora eu não consigo visualizar. Aqui. A respeito dos rituais de ayahuasca. Ayahuasca. Ferramenta de tratamento. Sim. A ayahuasca, ela abre a sua áurea, né? Ela abre o seu mental e o seu espiritual. Ela é um alucinógeno que tem esse poder de abertura. Como fisicamente falando, seria um alucinógeno, mas espiritualmente seria uma abertura do seu chakra coronal. E aí, algumas religiões, como a Barquinha, utilizam a ayahuasca para essa abertura espiritual, né, do chakra coronal, e aí eles tocam
as músicas de Umbanda a noite toda e tocam para 7 linhas, é maravilhoso. E aí o médium fica envolvido dentro dessa sua integração com o seu eu espiritual, e isso traz para o médium algo muito bom, às vezes, né? Ele recebe mensagens, ele recebe orientações espirituais através da ayahuasca, que abre esse mental dela. Mas a ayahuasca precisa ser tomada assim com muito cuidado, porque se eu tiver um mental que está alterado, né, se eu tiver mentalmente com algum problema, a ayahuasca pode abrir e isso pode fazer a pessoa cair num surto psicótico. Então, a pessoa tem que estar bem para usar essa ferramenta. É uma ferramenta fantástica, mas tem que ter bastante cuidado. A Letícia está repetindo ali, ó, que ela tinha vontade de dançar, né? Ficava rindo. E aí, ups, inclusive do lado da casa dela tem um centro de Umbanda. E às vezes ela se pega cantando. E aí quando ela percebe, ela para porque ela tem medo. Isso faz parte. Exatamente. Cuidado que ela está ouvindo o canto da sereia, como eu ouvi quando eu tinha 18 aninhos. Logo ela vai estar lá no É, meio da roda. uma hora ou outra, né? Pois é. A Cristina comentou, se o chá de Artemisia ela já fica com medo, imagina a ayahuasca. Eu já tomei ayahuasca. Mas eu acho que eu vomitei mais do que curti o lance, né? Então me deu muita náusea, que é um dos Acho efeitos que colaterais da ayahuasca. esse final de semana que passou, inclusive, eu e a Cristina nós assistimos um documentário, né? Não fugindo muito desse assunto, que aborda a ayahuasca. É O Último Xamã, chama. Tá na Netflix. E fala da jornada que o rapaz percorreu, né? Até ele conseguir se encontrar, né? A questão de ele vivenciava, como é que eu posso dizer? Como se nada servisse para ele no mundo. Nada, 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 nada. Eu não sei qual que era o sintoma que ele tinha. E para ele tudo estava ruim. Ele falava assim: eu não tenho vontade de nada. Não tenho vontade de viver, não tenho vontade de nada. Eu estou buscando algo que me faça ter vontade de viver. E aí ele abandonou a namorada, abandonou a família, começou a viajar pelo mundo até ele chegar, não lembro, não sei se não sei se foi na Colômbia. Ele chegou e ele encontrou um xamã e fez todo um ritual com ele. Ele já tinha passado por diversos, né, que se diziam xamãs. E aí ele tomava ayahuasca e passava mal, quase morria de tanto que ele botava para fora o fígado e os negócios todos. Até que ele achou esse xamã que, que fez ele mudar, né? Que fez ele enxergar aquilo que ele precisava para que ele pudesse continuar a vida dele. Cara, mas é um documentário assim, fora do normal. Fora do normal. Eu não sei se eles conseguiram colocar a vivência dele toda, né? Filmada, porque a maior parte é ele falando mesmo e ele vivenciando ali. Mas o cara passou mal, mal. Ele chegou, acho que, a perder muito peso porque você só viu os ossinhos dele, assim. Você olhava assim, ele deitado na cama quando o pessoal filmava, só viu o osso. E ele nas fotos, né? Ele era troncudo, forte. E aí tava só o caquinho. Falei, Jesus, Imagino. chegou longe. Alguns fazem a caminhada, né? Lá na Espanha. São as caminhadas da alma mesmo, né? Aqui na Colômbia também tem um dos meus professores, o Jorge Liano, que faz a caminhada da alma na Colômbia, e depois ele leva o pessoal depois de uma segunda etapa no México. Eu acho que são momentos xamânicos que a pessoa encontra para se encontrar consigo mesmo, e que são de extrema importância, né? São É porque você, extremamente importantes esses encontros de alma de você com você mesmo.
A gente pode encontrar a nós, na nossa alma, de várias formas, até na dor, até no sofrimento. Eu, recentemente, eu tive Covid e fui parar na UTI. E a UTI é um lugar muito solitário, é um lugar muito triste, porque a gente fica com medo, né, de que a gente possa partir dessa para o outro plano. E aí, nesse momento, foi um momento muito importante para mim, porque eu sempre fui uma energia de Oxóssi, né? Para quem não conhece, Oxóssi é um orixá guerreiro das matas, ele é caçador, ele planeja, ele age, ele faz, ele acontece. Ele é muito, ele gosta de proteger a sua aldeia, e ele é muito ativo. Mas na UTI eu senti uma energia diferente, uma energia estranha. Não era uma energia de tristeza, porque eu não estava triste, mas no início era medo, muito medo, é claro, eu estava lá, né? Eu não sabia o que ia acontecer comigo. Mas depois eu comecei a sentir uma paz, um equilíbrio, que eu não sentia antes. E eu falava, gente, isso não é de Oxóssi, mas deve ser Oxum, porque Oxum também é família, é boazinha, ela é um orixá que agrega. Eu falei, deve ser minha mãe Oxum, maravilhosa ela. Tudo bem. Mas não era Oxum, porque Oxum, ela é muito voltada para os seus. Ela não é voltada para o mundo, é voltada para aqueles que são da sua aldeia. E eu não, eu estava diferente, era uma energia totalmente diferente. E aí eu pedi ajuda para minha mãe de santo, ela pediu pro pai de santo dela, né, que no sincretismo da Umbanda seria meu avô espiritual. E ele jogou os búzios e fez a minha numerologia. Descubro, já hoje, com 50 e tantos anos de vida, que eu sou não candomblé, filho de Oxalá Guiã. Desculpa, Oxalá Ufã, que é o Oxalá velho, o Oxalá antigo. E aí eu vejo que essa energia vem para mim, uma energia diferente. E essa energia me deu a paz para eu ultrapassar esse momento difícil para mim, que foi a UTI, e sair de lá equilibrado, tranquilo, como se eu tivesse muito mais agora centrado, muito mais aterrado, muito mais equilibrado. E é uma energia que eu não conhecia em mim mesmo. E eu descobri recentemente, o Oxalá, na minha vida. Então, eu dei esse exemplo para dizer que o encontro de alma ele pode acontecer de mil e uma formas com você, desde que algo importante te mova ou te traga algo para a sua vida. Então vamos lá. Pessoal, ficou claro aí para vocês? Tá claro? Alguém quer perguntar algo? Robson trouxe esclarecimentos demais hoje, inclusive, hein? A live, ó, top de linha, gente. Tem muita coisa boa aí. Vamos ver se alguém faz algum comentário. A Ana, a Letícia, diga lá, Lê. Vamos ver o que ele... Perfeito, Francisco tá aí de volta, também não vi ele entrando, ó. Dúvida? Agradecer. Letícia falando, agradecer minhas dúvidas. Cristina fala assim, filha de Ogum e Oxum. Porém, o primeiro amaci que ela fez foi informada que também tem Iemanjá. A Umbanda disse que a gente pode ter até 4, né? Mas Eita, isso é mais do candomblé. dois pais e duas mães. 2 pais e 2 mães. Mas a gente sempre tem alguém que é o que nos foi aberto o nosso ori e foi aberto a nossa mediunidade. Esse orixá que foi aberto, ele sempre será o principal. Eu fui aberto na força de Oxóssi, então eu sempre serei muito Oxóssi. Mas isso não me impede e não me dificulta de eu ser também o Oxalá, que é o Oxalá Ufã, ser também o Oxalá Guiã, não, desculpa, o Oxalá Ufã, também ser a Oxum, que eu tenho muito forte em mim. Isso não nos impede. Aí a Carla. Ah, tá. A Carla perguntou assim, Robson.
O que é o amaci? O amaci, ele é um preparado de ervas e água mineral que é feito próprio para aquele orixá. Cada orixá tem suas ervas próprias. E quando eu faço o amaci do orixá, eu estou abrindo o chakra coronal dentro da energia daquelas plantas, com aquela água. Eu estou abrindo essa energia para aquele orixá. E aí é o amaci, que é feito de forma específica para cada orixá. Então, vamos ver. Cristina pediu para fazer o convite para você voltar em uma próxima live, mas aí definiremos um outro assunto, né? Esse deu pano para manga, inclusive. E aí nós definimos posteriormente. A Carla diz: tenho a minha Nanã e o pai Xangô. Ela quer descobrir tudo sobre eles. Normalmente o orixá ele responde à cabeça de cada pessoa através dos búzios ou através da numerologia. E em alguns casos, no dia do batismo. Eu tive muitos filhos meus de santo, que até no dia do batismo eles iam ser batizados na força de Oxalá e Iemanjá, que são o pai e a mãe de todos. Mas ele chegou no dia do seu batismo, eu não tinha jogado bolsa para o filho, mas aí o orixá ele veio e eu senti a energia daquele orixá e ele foi batizado na energia do seu orixá, porque foi o orixá que respondeu. É muito interessante isso, quando o orixá responde pela cabeça do filho. É como na antiga Grécia, quando os deuses eles respondiam na cabeça dos mortais, né? Não, esse mortal é meu filho, eu, Deus, né? Então a gente vê que as religiões sempre foram as mesmas, desde o início da humanidade, só se mudam os nomes, as nomenclaturas, mas tudo é igual. Viu aí, Ana? Inclusive. Só o nome, mas já vem lá desde sempre, da criação. Exatamente. Vamos lá, vamos ver. Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa? Senão eu vou liberar o doutor para que ele descanse, porque amanhã é dia ainda de trabalho. Muito trabalho. Eu quero dizer a todos que muito obrigado, Naila, muito obrigado, Krika, por terem dado a oportunidade no espaço de vocês para a gente conversar. É um assunto que eu, Robson, não converso muito. Eu estou achando incrível eu falar desses assuntos numa live. Eu sou muito tímido para esse tipo de assuntos. Eu sempre converso isso com as pessoas que eu confio, que eu gosto, ou são os meus filhos de santo. Mas aí tem pessoas que entraram nessa live aí que não sabiam com certeza que eu era um bandista, devem estar assim de... Eu não tenho cabelo, mas essas pessoas devem estar de cabelo em pé comigo. Inclusive, Mas eu agradeço muito a oportunidade. nós é que agradecemos por ter aceitado o nosso convite, né? Porque, no caso, quem indicou foi a Carla, né? Aí a Ana fez uma outra propaganda também. Então a indicação é da Carla e a Ana vem por trás e faz uma outra propaganda bem Pois grandona, é, assim, né? elas duas ficam me entregando aí. Deixa elas comigo. É. E aí, uma outra questão. Ó, a última questão, hein, gente, que eu vou fazer. Se alguém quiser perguntar, já pergunta já. A Cristina pergunta assim: o povo da esquerda, ou o povo da estrada, né, como alguns conhecem, muitos dizem sobre beber ou não, fumar ou não. Olha, a linha da esquerda eu considero como os policiais do mundo espiritual. São os verdadeiros, formam verdadeiros exércitos, né? Então eu tenho o exército Tranca-Rua das Almas. São muitos espíritos que assumem essa nomenclatura Tranca-Rua das Almas. E lá eu tenho espíritos de todos os níveis espirituais. Eu tenho o general, o Bambambam, que está muito próximo de Deus, de tão evoluído que ele já está. Mas eu também tenho o recruta zero, né? Que é aquele espírito que está muito atrasado mesmo. E o fumo, a bebida, ele é utilizado pelos espíritos a sua essência. E essa essência, ela é usada para trabalhos e para ajudar pessoas
e para manipular a energia negativa, e sim, é usado. Só que como eu tenho espíritos de todos os níveis, existem espíritos que vão lá só para usar, continuar alimentando o seu vício. O seu vício do fumo, o seu vício da bebida. Ele não está lá para trabalhar e para fazer nada, a não ser alimentar o seu vício, que era um vício que ele já tinha quando ele era um homem encarnado. Ele só transmuta esse vício para o mundo espiritual. Mas existem sim também espíritos que incorporam na linha da esquerda, Exus, pombagistas, mas que usam essas energias da bebida e do álcool e do fumo para ajudar o consulente em algum trabalho que ele precisa. Então, depende muito de quem você está lidando. O médium ele tem que ter aquilo que a gente volta àquela fala do início. Para eu saber que nível de espírito da linha da esquerda eu estou trabalhando, seja um Exu ou uma Pombagira, só vou saber o nível se eu saber que sintonia eu estou procurando. Quem sintoniza a luz só terá o apoio da luz. Quem sintoniza as trevas terá o apoio das trevas. Aí cabe a cada um a sua própria atitude. Aí vai aquele velho ditado, orai e vigiai. Exatamente. Então, é isso. Pessoal, é isso. Terminamos por aqui, pelo menos por hoje, né? Logo mais, quem sabe, Dr. Robson vem, mas aí ele vem para falar outro assunto, né? Algo que seja menos abrangente do que esse assunto aí que nós levantamos, que inclusive leva muito tempo, né? Tem muito assunto, tem muito pano para manga ainda. Se for deixar, o pessoal começa a perguntar ou lembra de alguma coisa, começa a falar e aí vai. Então, Pois é. olha lá vai Cristina de novo, é Chumirim. Exu Mirim é o menino Exu, né? É um Exu forte. É um Exu criança, né? Ele não quer crescer. É um espírito que prefere ser criança, mas ele trabalha com a linha da esquerda. É um Exu interessante. Eu não recebo, eu não conheço ele, mas eu já tive contato com ele em outros locais onde eu atuei. É uma criança bem diferenciada. É, o da Cristina, inclusive, ele toma bombeirinho e come flor. Ah, é? Se tiver à disposição assim, ó, por exemplo, copo de leite é o que ele mais come. Se tiver. Eita, Se tiver, é o que ele come, cara. Agora, se não tiver, é o impressionante. que tiver de flor pela frente, ele come. Interessante. Eu nunca tive ainda contato direto com essa entidade, mas é uma entidade bem interessante e muito poderosa, porque ela traz Inclu- a energia das crianças, que os Ereja têm uma energia muito forte, com a linha da esquerda. É, aí trabalha dobrado praticamente, né? Exatamente. Foi o que eu imaginei, inclusive. Porque ele é uma entidade que a gente chama cruzada, né? Ele não é puramente esquerda, ele é cruzado. Ele tem duas energias, né? E as É, duas energias é de trabalho e de limpeza espiritual, energética, né? haja trabalho. Uhum. Agora o que você falou, eu tô aqui imaginando a questão dessa, dessa mistura de energias, né? Cara, deve ser um trabalhão. É, Trabalhão. com certeza é. Olha lá, a Cristina falou que depois ela fica leve feito uma pluma. Bacana. Inclusive, é, não vamos prolongar mais, né? Já deu, acho. Pessoal, é isso por hoje, tá? Vamos liberar o doutor, porque amanhã ele precisa trabalhar, inclusive, e todos os outros que estão ainda na live aqui também, né? Estou aqui de olho. Olha lá, lá vem ela com papo. Nyler, você viu com quem casou, né? Lógico que eu vi. Eu já tô sabendo, tá? Então, é isso. Obrigado ao pessoal que está nos acompanhando aí hoje, né? Ao doutor que aceitou o nosso convite, mais uma vez, nosso obrigado, a nossa gratidão por vir explanar a respeito desse assunto aí que é tão extenso, né? E em breve, quem sabe, viremos falar sobre um outro assunto que não seja da Umbanda dessa vez, né? Seja algo um pouco diferenciado. Ah, um outro detalhe, eu acho que foi a Cristina que falou.
Você falou também que tem um certo chamado na questão da Wicca. Talvez você Sim. possa vir falar a respeito de magias. Não, senhor! Aí você chama a Ana, a mestra Ana, e eu Aí, ó, sou um tá mero vendo? aprendiz. Ixi, Ó, Ana, já eu sou colocou o seu na bebê reta, nessa Ana. parte. Você e eu sabemos que nós somos ainda muito crianças nessa parte. A Eu gente nem tem cheguei muito na caminho ainda criança. para aprender. Eu tô, eu Chama a tô, eu Ana. Ela tô, sim, com certeza, ela é tudo de bom. eu não tô nem na criança ainda, tá? Eu tô ali, É, tipo, pensando em me tornar um feto ainda. talvez seja isso daí, exatamente. Eu acho que é melhor, Nós somos porque. todos ainda um feto ainda na barriga da deusa mãe. Mas vamos lá, é isso. Um Pessoal, abraço, muito obrigado a todos que participaram da live. Obrigado, Naila. Obrigado, Krika, pelo convite. Foi um prazer imenso tudo isso aí, tá bom? Muito obrigado. é isso, pessoal. A live ficará em nosso canal do lado do YouTube, tá? Cristina depois compartilha aí com vocês para que vocês assistam, para quem perdeu. Então, eu agradeço a todos, Um né? abraço. Tenham uma boa noite, um bom descanso a todos. Para quem está aqui em São Paulo ainda já está mais tarde, mas já está ficando tarde, inclusive, né? Um Mas é isso. abraço. Boa noite. Até logo. Até mais, gente. Obrigado.